Boa noite, pessoal. Eu resolvi gravar esse vídeo. Tô tentando gravar esse vídeo aqui pra contar a vocês tudo o que aconteceu. Infelizmente, como vocês estão sabendo, meu pai faleceu e eu vou contar pra vocês tudo, assim. Quarta-feira, ele passou mal no trabalho, que ele trabalhava lá no Senac, ele era motorista, ele passou mal, foi pro hospital e ele sofreu um derrame hemorrágico. E passou quarta, passou quinta, sexta, sábado, ele veio a falecer no domingo. Na quinta, é uma situação que você acredita e não acredita. A ficha, sendo bem sincera pra vocês, a ficha ainda não caiu de tudo que tá acontecendo, de tudo que aconteceu nesses últimos dias. É muito difícil, gente, muito difícil. Mas eu sei que Deus está cuidando de tudo. Na quarta-feira ele passou mal no trabalho, foi pro hospital e não voltou mais. Ele entrou em coma. Quando ele chegou no hospital, ele já estava em coma absoluto. Na quinta-feira, minha irmã foi visitar. Na sexta... Não, na quarta, minha irmã foi visitar. Não, minto. Minha irmã foi. Acho que foi na quarta mesmo que minha irmã foi. Não tô muito lembrada, foram muitas coisas. Na quinta, meu irmão foi. Na sexta, eu fui. Foi sexta-feira. Visitar ele. E quando você entra naquele ambiente, você... É tanto sofrimento, gente. Ele tava lá no USE, tá? Na ala vermelha. E é uma cena que jamais eu vou esquecer. Jamais eu vou esquecer. E ele tava lá com os aparelhos, né? O médico veio, conversou comigo, disse que ele estava em coma absoluto. E eu senti que ali foi uma despedida. Eu me despedi do meu pai. E foi muito, muito emocionante. Eu falei pra ele. Falei muitas coisas pra ele. Eu tô com o coração em paz porque eu consegui perdoar. Porque eu e meu pai, a gente não tinha uma relação próxima. A gente tinha uma relação distante porque eu fui criada com os meus avós desde os meus 3 anos de idade. Eu fui pra casa dos meus avós pra estudar. Fui ficando e acabei ficando, né? Não voltei mais. E a realidade que meus avós viviam, no caso, né, que eles não moram mais juntos, meus avós, a realidade era muito diferente. Então, meus avós queriam que eu fosse para Augusto Franco, na época, para estudar, e fiquei direto lá, não voltei mais. E meus pais moravam no Mosqueiro, né, toda a minha família morava no Mosqueiro. Só que vidas totalmente diferentes, né? Enquanto na casa dos meus avós eu tinha tudo, eu tinha estrutura e tal. Infelizmente, meus irmãos não tiveram a mesma estrutura que eu pude ter, né? Isso, depois que eu cresci e tal, isso me machucava muito, muito mesmo. Me machucava demais,
porque pra mim eu não entendia, porque eu tinha tudo, meus irmãos não tinham, e isso era muito, muito complicado, sabe? Enfim, então nossa relação não foi uma relação de pai e filha e tal, mas de uns tempos pra cá eu tinha me aproximado mais, tava tentando, né? Mas tudo bem, era o jeito dele, tudo bem. Mas eu tentei, eu fui atrás, eu tentei, né? E eu fui a última pessoa que vi ele no hospital. Isso mexeu muito comigo, muito comigo. Quando eu tava lá, ele lá naquela situação toda, quando eu cheguei, os batimentos dele tava 30. E eu fui, conversei com ele, consegui liberar perdão, porque no meu coração não cabe mágoas nem rancor, né? Eu pedi perdão e tal, perdoei. E eu tive, né? E os batimentos subiram. Os batimentos subiram para 80, 90, quando eu tava ali com ele. Isso é algo que eu jamais vou esquecer. Jamais. E eu só tinha 30 minutos. E eu aproveitei os 30 minutos. E ainda fiquei um pouquinho mais que 30 minutos ali com ele. E eu senti o corpo dele. Ele estava ali. A alma dele estava ali. E depois ele partiu. E foi muito doloroso pra mim, porque apitava lá vermelho, laranja, azul, e teve uma hora que começou a apitar somente vermelho. E ali eu sentia que ele tinha ido embora. Mesmo. E eu vi, até a respiração dele chegou a 20, depois começou a cair, cair pra 12, cair pra 15, pra 10. E, gente, não tem como esquecer, sabe? É tudo muito difícil. Aí depois vim pra casa, né? Passa o sábado. E domingo ele foi embora. Mas pra mim, infelizmente, ele tinha ido naquele momento embora. Quando chegou o caixão, assim, demorou muito a liberação do corpo. Demorou muito, muito mesmo. E quando chegou o corpo, já chegou à noite, né? E teve que ser tudo muito rápido. Na segunda, logo de manhã, foi o enterro, né? Mas ele tava muito inchado. Tava uma situação, assim, bem difícil. E era isso, sabe? Minha relação com ele não era essas coisas todas, mas não vai deixar de ser meu pai. Ele é o meu pai. E me doeu muito, sabe? Ver meus irmãos, menorzinho, Brenda, João, Antônio, que são os meus irmãos menores, né? Enfim, é muito, muito doloroso, gente. Mas eu quero agradecer a todos que tiraram tempo para mandar uma mensagem de apoio. Foi muito importante, tá sendo muito importante para mim. Ele era uma pessoa muito querida, muito querida, muito querida. Foi muito bonito, assim, quando saiu o carro da funerária, uma fila enorme de carros, amigos dele. Foi muito bonito isso, eu nunca vou esquecer. Quantas pessoas chegavam pra mim e falavam quanto meu pai era uma pessoa boa
E os amigos dele falavam que, assim, pra quem não sabe, minha avó já foi jogador. Meu pai já foi jogador de futebol. Há muitos anos atrás. E Alex, que ele botou o nome artístico dele, era Alex. E sabe, todo mundo falando muito bem dele. Eu senti muito orgulho quando ele trabalhava no Senac, né? E as pessoas do Senac foram lá. E no domingo, foram lá, inclusive, com o carro que ele dirigia. O pessoal do Senac. Entendeu? Isso foi muito marcante pra mim, muito marcante pra mim. Falaram pra mim também, o pessoal que trabalhava com ele, o quanto ele era um profissional competente e gentil com todos. Eu senti muito orgulho disso. Mas é isso, no meu coração não cabe rancor, não cabe mágoas. Eu só desejo bem pro meu pai, que Deus levou ele. E é isso, gente. É um vídeo muito difícil de gravar, de falar, de expor, mas eu resolvi falar, expor minha vida. Criei um canal, esse canal aqui, onde eu vou estar postando, conversando com vocês, contando tudo pra vocês que acontece na minha vida. É isso. Então, minha relação familiar é um pouco conturbada, mas era meu pai e sempre vai ser, né? Ele fez algumas coisas erradas, mas isso não cabe a mim a julgar, não cabe a você, não cabe a ninguém a julgar. O único que pode julgar é Deus. Então, tem que perdoar. E o perdão tem que ser de coração, né? E é isso, é um momento muito, muito difícil. Eu sou muito coração, eu sou muito sensível. Mas uma das coisas que me marcou muito foi que recentemente, no meio disso tudo, a gente conquistou, eu e Daniel, meu marido, conquistamos o primeiro apartamento juntos, né? E ele saiu contando pra todo mundo, mas ele não conseguiu falar pra mim. E eu soube disso, porque uma tia minha contou pro meu irmão que ele disse que não conseguiu, não soube falar que estava feliz diretamente pra mim, que ficou feliz, né, diretamente pra mim. Isso me doeu muito, 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 muito. E no meio disso tudo, assinou com a Caixa o financiamento dia 28 e ele partiu dia 30. Eu fui lá, eu falei pra ele, pai, conseguimos. Então, é tudo muito doloroso, gente. Muito doloroso, muito doloroso. Peço a Deus que dê forças à minha mãe nesse momento tão difícil, né? Sempre que puder, vou estar indo lá. A relação dos meus pais, né? Queria falar muito isso pra vocês. A relação dos meus pais era muito conturbada, muito conturbada. Eu e mais 7 irmãos, né? Mas sempre foi um pouco desequilibrada, sabe? Minha mãe se deixou levar com o tempo, uma mulher muito inteligente, mas se deixou levar pela vida. Isso também é um pouco difícil pra mim, sabe? Tipo, ela não ligava pra nada, mas o que importava só era meu pai e acabou. Então a vida de minha mãe era só meu pai, meu pai, meu pai, meu pai, tudo meu pai, meu pai, meu pai. E eles tinham uma relação muito complicada também, a relação dele com a gente, com os filhos, era muito complicada. Mas não deixa de ser meu pai. E eu não tô sentindo menos por isso, muito pelo contrário. Por mais que eu não convivi, eu que não convivi com ele, mas eu sinto, entendeu? Eu sinto muito
A ficha não caiu ainda, eu sei que vai demorar muito pra cair tudo. E se cair, né? Mas é isso. Gente, era isso mesmo. Muito, muito obrigada. Mais uma vez, muito obrigada a todos. Nesse momento tão difícil pra toda a minha família Maia. E é isso. Vou encerrar o vídeo por aqui.